Olá, bem-vindos ao Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes da cidade sob a perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição falamos sobre gestão de pessoas. Eu recebo a psicóloga Juliana Dorigo. Ela tem MBA em gestão de pessoas e é gerente de recursos humanos da Pascoaloto Serviços Financeiros. A partir de agora, no Bauru SA. Juliana, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio da TV Unesp. Obrigada, Tarcio. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje discutindo um pouco mais sobre esse tema que é tão importante. Vamos começar falando sobre o trabalho do setor de recursos humanos nas empresas, né? O que é que o Recursos Humanos observa geralmente nos candidatos que procuram uma vaga nas empresas? Cada processo seletivo tem as suas particularidades, mas em geral o que eles têm em comum, o que eles buscam em comum? De um modo geral, a gente nota não só a capacitação técnica, que por muito tempo ela foi fundamental ou até fator decisivo nos processos seletivos, mas sobretudo hoje a gente tem um olhar muito mais para o comportamento, aquilo que a pessoa está disponível e ela tem para entregar para aquela empresa. Então, comportamentos como foco em resultado, capacidade de adaptação, flexibilidade, um bom relacionamento interpessoal. Então, esses comportamentos hoje eles acabam sendo fundamentais para garantir a permanência das pessoas na empresa. Obviamente que formação acadêmica, conhecimentos específicos, eles agregam demais, principalmente em atividades onde se exige mais esse tipo de conhecimento, mas a gente nota que, de um modo geral, para permanecer, né, para ter uma felicidade, uma satisfação no trabalho, a própria pessoa tem que agregar aí ao seu comportamento essas outras características no seu perfil. Uma vez que a pessoa é contratada, né, ela se torna funcionária daquela empresa, como que ela passa a ser observada depois desse período que passou já da contratação? Como que a empresa pode equilibrar a expectativa que ela tem e também, de certa forma, atender aos interesses, aos anseios do funcionário? Tem várias práticas de gestão de pessoas que facilitam essa comunicação de alinhamento entre a empresa e o próprio funcionário, porque principalmente em empresas de grande porte, onde a gente tem um desafio maior de alinhamento de comunicação, de cultura, é muito utilizado práticas como avaliação de desempenho ou próprio feedback, onde há um momento formal que a própria liderança, orientada pela área de RH, desenvolvida pela área de RH, preparada para dar esse feedback para o funcionário dela, consegue promover esse alinhamento tanto de expectativas da empresa quanto do próprio funcionário, discutindo desempenho, satisfação, carreira, ações de clima ou em grupo mesmo com os times de trabalho, que facilitam essa comunicação e esse alinhamento mesmo do que fazer que também seja satisfatório para a empresa e para o funcionário. Agora, algumas empresas, algumas vezes, sentem uma postura, de certa forma, crítica de alguns funcionários, né? Uma reclamação, ou o funcionário imaginava que seria uma coisa, ou a empresa e não é bem aquilo. Como que é possível lidar com isso? Eu acho que, de um modo geral, as empresas enfrentam esse desafio. Nós temos os motivados e os desmotivados, ou os descontentes com alguma prática ou não da empresa. De um modo geral, a gente tem preparado, eu vejo as áreas de gestão de pessoas cada vez mais preocupadas em como preparar as lideranças para atuarem com esse tipo de conflito que está vulnerável a acontecer em qualquer empresa. E quando isso acontece, a primeira instância mesmo é a própria liderança fazer essas tratativas e o próprio RH também acaba intervindo através de ações específicas para aquela demanda daquele funcionário. O que, diferente de antes, que eu noto que hoje tem acontecido, a gestão de pessoas tem tratado mais a singularidade. Então, um apontamento feito por um funcionário, ele é importante ser ouvido, ser tratado. Então, essa mudança de comportamento da área de gestão de pessoas e também das lideranças das empresas de um modo geral, vem sendo muito importante para
eliminar ou minimizar esse tipo de conflito nas empresas, que ele sempre vai acontecer. Mas, sobretudo, a gente tem que tratar, deixar claro para que isso não aconteça mais. Agora, no caso de algumas pessoas são contratadas pela competência, não? Elas passam num processo seletivo, têm um currículo que agrada a empresa, mas depois acabam demitidas por algumas atitudes, algumas condutas. Você já presenciou alguma situação assim? Já presencio, acho que sempre vou presenciar, porque, como eu disse no início, hoje em dia a maior preocupação é com o comportamento mesmo que você tem no seu trabalho, com aquilo que você vai sustentar a sua carreira na empresa. Um desafio que eu noto hoje em dia, as empresas, de um modo geral, a economia, o próprio país vai viver e já está vivendo um ano de muitas mudanças, de muitos contextos econômicos desafiadores para as empresas, e mais do que nunca eu vejo essa necessidade de decidir rápido, de ser ágil no comportamento, nas ações, na solução dos conflitos. Então, o profissional que também não tiver alinhado com o contexto do país ou daquela empresa, ele por muitas vezes acaba se desencontrando e chegando até numa demissão, ou provocada pela empresa, ou até por ele mesmo. Acho que é um sinal de maturidade que vem também melhorando nos profissionais, quando eles percebem que os próprios comportamentos deles já não estão mais compatíveis com o da empresa, e aí ele faz uma reflexão de sua carreira e ele mesmo decide se desligar. Então, hoje em dia, a gente está mais repensando nas nossas atitudes, nossos comportamentos, para ficar numa empresa ou para ter uma carreira de sucesso. Então, isso, de fato, tem acontecido bastante. E agora, as empresas também têm, ou deveriam ter na sua avaliação, um código de ética e apresentar à pessoa desde que ela chega para procurar uma vaga? Não? Sim. O código de ética geralmente é apresentado logo no primeiro dia que a pessoa é admitida nas empresas, ou até mesmo no processo seletivo. Já se fala sobre a cultura daquela empresa, sobre os valores que ela preza para que os profissionais trabalhem lá. Então, esse alinhamento é fundamental para que deixe claro desde o início o que aquela empresa pode oferecer. E aí cabe também a cada profissional decidir, né, se aqueles valores, como eu disse, estão alinhados ou não com os valores dele. Então, a gente já deixa claro desde o início. Geralmente, no próprio exemplo da empresa que eu trabalho, que eu atuo hoje, a gente não só faz essa comunicação inicial com o funcionário, mas durante todo o tempo que ele está com a gente. Isso é uma prática para que a gente sempre relembre, sempre estimule um comportamento civilizado, um comportamento ético com as pessoas que trabalham lá. A partir do momento que você está na empresa, você trabalha em grupo. Então, o código de ética ele vai nortear, né, esses comportamentos das pessoas. Obrigado, Juliana. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre a idade entre os colegas de trabalho. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA, recebendo a Juliana Dorigo, que é gerente de recursos humanos da Nelson Pascoaloto Serviços Financeiros, falando sobre o ambiente de trabalho e gestão de pessoas. A atividade de recuperação de crédito é uma das que mais empregam em Bauru, também na região. Vamos ver na reportagem um pouco mais sobre esse trabalho. É o senhor José Carlos? A atividade de recuperação de crédito, conhecida como cobrança, tem presença expressiva em Bauru. Essas empresas estão entre as maiores empregadoras do município, ocupando grandes salas comerciais repletas de funcionários. A recuperação de crédito está ligada à oferta de dinheiro novo aos consumidores, o que é importante para o consumo e crescimento da economia nacional. Nesta empresa de cobrança, a média de idade dos trabalhadores é de 23 anos. Alguns começam como menores aprendizes. 90% dos cargos de liderança são formados na própria companhia. Ela emprega 7.000 pessoas em Bauru, Agudos e Marília. De acordo com uma empresa de cobrança consultada pelo Bauru SA, um dos atrativos aos funcionários é jornada de 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Outro fator é a política de bonificação, que pode aumentar o ganho fixo mensal.
Grande oferta de mão de obra formada nas faculdades é um dos fatores apontados pela Prefeitura que estimulam essa atividade em Bauru. A alíquota de Imposto sobre Serviço, ISS, cobrada dessas empresas na cidade é a menor permitida pela lei, 2%. Juliana, nós vimos aí o exemplo de pessoas jovens que atuam com recuperação de crédito e temos notícias, que vemos constantemente na mídia, de pessoas idosas voltando ao mercado, além de mulheres em cargos de liderança, crescendo também em várias profissões. Como que está esse cenário hoje para os recursos humanos? Isso é muito positivo, porque a diversidade, ela só traz resultados bons. Na própria empresa, a gente tem essa realidade, a gente tem concentrado, obviamente, os profissionais numa faixa etária de 24 anos, mas a gente também tem uma grande parte concentrada em profissionais mais velhos, os próprios idosos querendo voltar ao mercado de trabalho, os aposentados. E esse público, ele tem uma facilidade no dia a dia dos desafios que eles têm, porque a gente prepara todos os profissionais na área de recuperação de crédito para entrar na empresa. Então, eles passam por um treinamento onde eles vivenciam toda essa dinâmica da atividade, são preparados, se sentem mais seguros. E lá no próprio dia a dia, eles têm a oportunidade de, como foi citado, 7.000 pessoas, eles conquistam amizades, conquistam novos cargos, conquistam aprendizado. Então, é um ambiente onde a satisfação, a conquista, ela tem grande chance de acontecer. E essa diversidade, tanto com mulheres quanto homens, quanto jovens, quanto mais velhos, enfim, pessoas de gostos diferentes, de culturas diferentes, é isso que faz o ambiente para o recursos humanos ser dinâmico, Acho que administrar, gerenciar essas culturas, a gente tem uma cultura na empresa, toda empresa tem sua identidade, e aí ela tem que ter essa flexibilidade de entender cada um que está lá dentro, Entender que tem tribos, tem grupos e a empresa se adaptar a fazer ações ou programas que vão atender a toda essa diversidade. E isso para a gente é demais, é bem gratificante. Agora, no caso da sua empresa, mais ou menos 90% de cargos de liderança são ocupados por pessoas formadas na própria empresa. Como que é esse trabalho de formação? A área de recuperação de crédito é uma das áreas que mais cresce no país e ela vem se profissionalizando muito. E com isso a gente notou que a gente deveria acelerar o nosso trabalho de desenvolvimento de líderes para atender e valorizar as pessoas que estavam com a gente, que estão com a gente. Então, o índice nosso de satisfação em plano de carreira é muito alto, porque esses 90% de líderes que foram formados lá dentro, a maioria, inclusive deles, iniciaram no cargo de recuperador de crédito. Então, essa gratificação deles, irem se desafiando, conquistando etapas, se preparando junto com a área de gestão de pessoas, que tem, através de programas de treinamento, de atividades on the job, que a gente diz que é no próprio ambiente de trabalho, atividades externas que a gente coloca eles para entender um cenário de um modo geral no setor empresarial. Então, são várias atividades onde a gente estimula esse desenvolvimento, essa maturidade do profissional para que ele tenha condições de assumir um cargo de liderança. Não só no primeiro estágio de líder, mas em todos os estágios. Então, nós temos diversos níveis de liderança, coordenador, gestor, gerência, diretoria. Então, cada etapa dessa existe um preparo específico para aquele desafio, onde eles têm a oportunidade de receber dentro da própria empresa. Agora, pensando na sequência de 2014, já projetando 2015, o mercado aponta para mais contratações ou não? Como que está esse cenário aí do emprego para recuperador de crédito? O nosso cenário, ele caminha muito junto com o cenário financeiro e econômico do país. E a gente, no início do ano, imaginava uma retração, tá? De um modo geral, os mercados vão sofrer esse impacto. Porém, dentro do nosso negócio, a gente está projetando sim um crescimento,
novas oportunidades, novas estratégias estão sendo colocadas para que haja expansão significativa em 2014 no nosso negócio. Então, tanto Bauru quanto região, nós temos uma unidade grande também na cidade de Marília e Agudos, certamente vão ter esse impacto positivo do nosso crescimento. Deveremos ter novidades, né? Sim. Você falava agora há pouco sobre as oportunidades que surgem dentro da empresa. Isso depende da existência de um plano de carreira. Sim, exatamente. Como é uma empresa muito grande, no caso nosso, nós temos áreas administrativas e as próprias áreas do negócio que movimentam bastante novos cargos. Mas, de um modo geral, dentro de plano de carreira ou dentro de oportunidade, a gente tem uma discussão bem recente de que hoje em dia é muito mais importante, às vezes, para o profissional, ele sentir satisfação e realização no cargo que ele está. De repente, às vezes, ele nem almeja um outro cargo, mas aquele cargo mesmo que ele atua hoje já gera para ele um nível de contentamento. Agora, se caso ele queira ter esse progresso dentro da empresa, é necessário ter esse desenho, esse mapeamento de quais são as etapas, do que é necessário e de quais são as oportunidades. Então, hoje, no nosso caso, a gente deixa esse processo claro para quem tem interesse em crescer. Tem que ser de conhecimento de todos ali internamente, não é? Exatamente. E Muito a bem. gente prioriza, que acredito que, de um modo geral, a área de gestão de pessoas tem essa responsabilidade de valorizar quem está dentro da casa. Muito bem, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e na volta teremos perguntas que a Juliana vai responder. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o Bauru S.A. neste terceiro bloco. Nós recebemos hoje a Juliana Dorigo, que é gerente de recursos humanos da Pascoaloto Serviços Financeiros. Estamos falando sobre gestão de pessoas. Alguns jovens candidatos a vagas de emprego são pegos de surpresa com pedidos de experiência anterior. Essa é uma das questões que trazemos neste bloco. Vamos ver quem pergunta. Bom, meu nome é Lucas Rocha, eu sou estudante da Unesp, primeiro ano de Educação Física. E assim como vários estudantes, eu já atuei em vários cursos, sou formado em alguns cursos técnicos, só que toda vez que eu me apresento para uma empresa, eles exigem uma experiência. Só que é meio difícil você ter essa experiência quando você é um recém-formado. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para, na hora da entrevista, conseguir adquirir essa entrada à empresa. Juliana, Bauru tem um contingente muito significativo de estudantes, não é, que podem se deparar com essa mesma questão do Lucas. O que é possível fazer nesses casos? Nesses casos, como o próprio exemplo do Lucas, a gente sugere que durante a faculdade ou a formação acadêmica que ele esteja fazendo, que ele busque um estágio, seja ele curricular ou seja ele extracurricular. As empresas hoje têm sido mais flexíveis na inserção de estagiários dentro do negócio de trabalho. E é um caminho onde ele consegue vivenciar sem aquela pressão para a entrega daquele resultado que tem, de repente, um profissional contratado, que já tem uma experiência ali por conta de um estágio ou do tempo que ele já está na empresa. Então, o estágio é uma boa indicação para que ele tenha essa facilidade na hora de se apresentar numa empresa. Embora também tenha sido muito mais relevante no caso dele, que finalizou uma graduação em Educação Física, o quanto que ele foi ativo durante a faculdade dele, o quanto que ele participou de cursos, de ações que a instituição acadêmica ofereceu, o quanto que ele trouxe dentro daquela perspectiva de vida dele ali acadêmica, quanto que ele agregou conhecimento, quanto que ele compartilhou. Então, isso, geralmente nas empresas, vem sendo muito valorizado também, mesmo ele não tendo uma experiência formal naquela profissão que ele escolheu ter. Nós temos uma segunda questão, vamos ver a respeito de currículos, né? Forma de colocação das informações no currículo. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Natália Biasotto, tenho 18 anos e a minha questão é a seguinte: como eu posso fazer um bom currículo para chamar a atenção de quem está selecionando os currículos na empresa? Essa dúvida é muito recorrente, não é? Até porque numa busca na internet, por exemplo, nós encontramos
muitas diferentes receitas, né, entre aspas, de como se fazer um currículo. Qual é a sua avaliação? O que a gente espera de um currículo é a verdade. Então, um currículo, para chamar atenção, ele tem que ser verdadeiro, porque ele pode impressionar inicialmente, mas ele não vai ser fator primordial no processo de seleção. Existe, por isso, uma entrevista, dinâmicas, aplicações de cases que vão complementar essa avaliação. Então, a preocupação com o currículo, ela precisa ter no sentido de de ter informações objetivas, informações reais, informações sobre aquilo que aquele profissional já fez ou tem interesse em fazer, falar sobre formação acadêmica, os conhecimentos que ele já agregou na vida dele, mas o que vai, de fato, finalizar a aprovação daquela pessoa vai ser a condução que ela vai ter durante as etapas do processo seletivo. Então, o currículo, muitas vezes, ele é como se fosse um ponto de partida apenas, não é? Sim. Há outras ferramentas que vocês do RH trabalham. Exatamente. Ele é um ponto de partida, ele é importante porque ele vai ser a primeira comunicação do candidato com a área de RH, mas, em especial, essa preocupação em torná-lo super atrativo tem que se destinar apenas na objetividade e na clareza daquela informação, na informação real. E aí as demais análises dentro de gestão de pessoas de RH, a gente vai conduzindo de um modo muito integral ali com o candidato nas outras etapas. Um candidato que é selecionado num processo seletivo e passa a integrar o quadro da empresa, o que as empresas, em geral, costumam observar no período de experiência legal, né? Os 3 primeiros meses? Uhum. Hoje em dia, a gente acha que esses comportamentos que a gente observa no período de experiência, eles mudam muito, né? A gente nota que, para as empresas de um modo geral, comportamentos como ser comprometido, desde o fato dele chegar no horário, sair no horário certo, cumprir com as regras da empresa, ter uma boa relação com seus colegas, como que ele está assimilando aquela atividade que ele foi destinado a fazer, como que ele está entregando, qual vem sendo a capacidade dele sugerir, de repente, alguma melhoria durante aquele tempo que ele está ali. Basicamente, a gente observa esses comportamentos. Qual é o nível de comprometimento que ele está tendo, como ele tem se mostrado para a empresa naquele período e o que ele vem entregando. De um modo geral, são esses os comportamentos que têm sido observados. Todas as ações de recursos humanos, você me dizia, elas devem ser permanentes na empresa, a questão da motivação, do clima organizacional, isso é constante? Constante. A própria questão do clima, ela é algo que precisa ser monitorado com regularidade. Cada empresa tem aí o seu período, mas de um modo geral, geralmente é a cada 6 meses ou 1 ano, aonde há um momento formal da empresa de ouvir todos que trabalham nela para entender qual é a realidade que se encontra, quais são os pontos favoráveis, os pontos desfavoráveis, e aí, em cima desses resultados, partir para um plano de ação. Então, esse monitoramento ele precisa ser constante, porque, como eu disse, nós temos cenários diferentes. A empresa ela nunca tem um modelo estável de clima e de cenário, de contexto, de desafio organizacional. Então, a área de gestão de pessoas ela precisa ficar atenta para perceber esses movimentos e atuar neles através de pesquisa de clima, de ação de treinamento, de ação de engajamento com os funcionários. Então, são várias ações que precisam frequentemente acontecer para manter aí a satisfação, um clima positivo na empresa. Juliana, muito obrigado pela sua presença, pelas informações que eu tenho certeza muita gente vai utilizar como empregado e também como empregador. Muito obrigado. Eu que agradeço e a gente está à disposição também. Quem quiser conhecer a empresa, a gente está com as portas abertas. Muito obrigado novamente. O Bauru SA termina agora, mas você está convidado a acompanhar toda a programação da TV Unesp no canal 45 analógico ou no 46 digital. É sinal aberto. Em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru SA. Até a próxima!